povo, e estes gafanhotos, Deus o chamava de o meu grande exército. Se fosse demônio, você acha que Deus enviaria demônios contra seu povo? Como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 22 a 27. E eu repreenderei o devorador, ou seja, o gafanhoto, e espantarei a praga do meio da vossa plantação, gafanhotos. E todas as nações, ou seja, outros países, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, ou seja, produzirá muito alimento, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus fala de outras nações observando a prosperidade de Israel, mediante a obediência de observarem os estatutos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 12. Em Hebreus, no capítulo 7, 8, 9 e 10, deixa bem claro a questão do sacerdócio perfeito, que quando mudado o sacerdote levítico, veio o de Cristo. E mudando o sacerdócio, se muda a lei, como está escrito em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Portanto, notamos, após a ressurreição de Cristo, não há ninguém dando dízimos em dinheiro, sendo que já existia dinheiro. Exemplo, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Porque o Senhor Jesus foi traído por 30 moedas, e a viúva ofertou 2 moedas. Mas dízimos foi mencionado em alimentos, hortaliças, endro, cominho e hortelã, em Mateus capítulo 23, verso 23. Jamais em dinheiro. E o próprio Senhor Jesus relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel, o mais importante da lei, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. O apóstolo Paulo não mencionou dízimos, nem outros apóstolos a prática de colher dízimos, alimento, em forma de dinheiro mensal. Em Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo pede donativos para suprir necessitados e deu aos pobres, e não para manter despesas de instituições religiosas. Em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, notamos a generosidade dos irmãos vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos, para que se fosse feito distribuição aos necessitados, de forma a não haver necessitados entre eles. Esta é a justiça que excede a dos fariseus religiosos, que apenas punham seus dízimos das hortaliças e achavam que estavam cumprindo sua parte. Em Mateus capítulo 23, verso 23 e Lucas capítulo 18, verso 12. A prática dos fariseus mostra religiosidade e eles não praticavam a fé. De fato, que quem diz que dizimar é um ato de fé é engano, porque os fariseus dizimavam, mas não praticavam a fé e maltratavam as pessoas como fez com o publicano. Moisés não pagou o dízimo durante 40 anos. Jó nunca dizimou e era próspero. Abraão só deu dízimo uma única só vez, para poder atravessar as terras dos Jebuseus. E não foi em dinheiro, foi despojos, sobra de conquista de guerra, dízimo de sangue após matar os reis e tomar seus bens, e não era seu patrimônio. Jacó prometeu dar dízimo, voto, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 a 22. A Bíblia não fala que ele cumpriu, ou seja, nunca deu dízimo. A Abraão não foi a suposta casa do tesouro, câmara de estocagem de alimentos dos levitas, que não é igreja, mas Melquisedeque lhe saiu ao encontro para receber sua parte, devido ser rei de Salém, e receber porque passava em tal parte, ou seja, pagou um pedágio para passar pelas terras dos Jebuseus, imposto semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou a pagar a César. Isto é, o Senhor Jesus mandou sermos fiéis ao Estado e não sonegar impostos. Os cobradores de impostos, como Zaqueu, e essa classe de trabalhador não pagava dízimo. Ao se converter, restituíram 4 vezes mais aos que haviam defraudado. E foi nisto que o Senhor Jesus afirmou: hoje houve salvação nesta casa. Repare que o Salvador não o mandou dar dízimos. Todas as vezes que você quiser dar algo a Deus e retribuir a Deus com gratidão, faça isto dando ao seu próximo, pois assim estará cumprindo a palavra na íntegra, conforme Mateus capítulo 25 deixa bem claro esta questão. O dízimo era vendido por dinheiro.
devido à distância de levar os animais e vegetais onde o Senhor escolhera para santificar o seu nome. E o próprio dizimista comia dos seus dízimos, administrava o dízimo. Hoje em dia, quem come dos dízimos, que nunca foi dinheiro, são os pastores que administram os supostos dízimos, dando ordem, que é no que será empregado os dízimos do povo. Estes ditos sacerdotes, que não são levitas, pastores, não são israelitas, levíticos, nem exercem função sacerdotal superior a qualquer irmão que seja. Porque disse o Senhor Jesus: todos sois irmãos, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 8. E muito menos têm eles, os supostos levitas pastores, o direito de administrar o dízimo pessoal de cada um. Quanto a sacerdotes, sabemos que todos nós somos, depois de Cristo nos fazer um sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus, passamos a ter livre acesso ao Pai através de Cristo, que, na sua morte, que nos separava, foi rasgado de alto a baixo a lei de Moisés, a saber, o véu que separava o lugar santo, local onde entravam os sacerdotes levitas, do lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote levita, uma vez por ano, para oferecer sacrifício de animais e ofertas queimadas pelo pecado do povo. Os arranjos e reparações do templo eram feitos com ofertas dadas pelos israelitas judeus no gasofilácio, para pagar oficiais trabalhadores, carpinteiros, construtores e pintores, e não eram levitas, como está escrito em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1, 1 Reis, capítulo 22. Paulo recebeu muitas vezes a ajuda da igreja da Macedônia, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Mas era para suprir, se manter, e não era salário mensal, como se estivesse numa empresa. Paulo trabalhava, e em nada pesava os irmãos e a igreja. Se o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, será que nesta parte os pastores imitam a Paulo? E em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo cita o Salmo 112, verso 9, onde fala da generosidade com os mais pobres. Ele espalhou, deu aos pobres necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória, como está escrito em Salmos capítulo 112. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. Nada falou de dízimos em dinheiro, e sim contribuições voluntárias, para suprir, amparar os que não têm, algo que é totalmente visto por Deus. O apóstolo Paulo faz um ajuntamento para distribuir aos pobres. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é da graça de Cristo, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá, ou seja, o homem que viver da graça viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Gálatas capítulo 3, dos versos 10 a 13. E em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 5, está escrito assim: estais, pois, firmes na liberdade, graça com que Cristo nos libertou da lei de Moisés, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão à lei de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, 613 leis da lei de Moisés. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, como está escrito em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Porque um pouco de fermento leveda, ou seja, um pouco de impureza, que no puro e santo torna impuro e deixe de ser santo. Porque a fé em Jesus Cristo opera o amor,
Portanto, se você busca servir a Deus em espírito e verdade, é melhor começar a ler a Bíblia e questionar todo esse sistema religioso, pois o intuito deles é apenas arrecadar dinheiro, a salvação fica em segundo plano, são mercenários em busca de riqueza desta terra e, se possível, vão mentir e enganar até os santos escolhidos de Deus. Irmãos, muito cuidado com eles. Quando alguém começar a afirmar que o dízimo em forma de dinheiro é bíblico, faça essas 3 perguntas e aguarde a resposta. Primeira pergunta: me mostra na Bíblia quando foi mudado o dízimo alimento do campo vegetal, como está escrito em Levítico, capítulo 27, dos versos 32, e em Neemias, capítulo 3, versículo 12. Foi convertido para dízimo em forma de dinheiro. Segunda pergunta: e o dízimo da colheita, que era anual, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e do terceiro ano, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, passou a ser mensal. Terceira pergunta: e se você ou teu pastor deixam de colher o dízimo, que não era dinheiro, no 7º ano? Porque a lei de Moisés exige que todos não deem dízimo no 7º ano, durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, dos versículos 1 a 5. Me responda essas perguntas e me mostre na Bíblia aonde está escrito toda essa mudança. Caso não respondam, então é confirmado que dízimo nunca foi dinheiro a ser pago ao líder religioso, e mais uma mentira sobre o dízimo foi descoberta. Que a graça e a paz do eterno Deus seja com todos vós.